Com quem você tomaria um café? Hein? Com quem? Me conta. Hoje eu vou conversar com o senador Cajuru. Senador Cajuru, que junto com Caio Coppola fez um documento que já foi assinado por acho que 3 milhões de pessoas ou mais, pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O Cajuru, que durante toda a gestão do Davi Alcolumbre tentou emplacar o impeachment do Gilmar Mendes e não conseguiu. O Alcolumbre só respondia oportunamente. Como diz o Cajuru, oportunisticamente. Mas cadê o Cajuru? O Cajuru é uma grande figura, eu conheço o Cajuru há muitos anos, é jornalista, é uma figura ímpar, fala realmente o que pensa. Deve ser muito difícil para ele conviver nesse meio, né, da política. Quero saber tudo isso dele, mas quero saber como é que anda esse abaixo-assinado, que já tinha mais de 3 milhões de assinaturas, e o que vai acontecer com ele, porque parece que o presidente do Senado também está, o novo presidente do Senado está relutando em colocar em votação. É isso que o Cajuru cobra de todos eles, e com razão. Uma petição assinada por 3 milhões de brasileiros, o Senado não tinha nem que discutir, né? Tinha que colocar em votação, na Casa do Povo. Mas é isso que a gente precisa saber. A quantas anda essa história? Eu estou aqui de olho no Cajuru. Se vocês enxergarem o Cajuru antes de mim, que eu não sou boa nisso. Ah, Marcos Rúmel, que maravilha. Dadá Lerolan, Rejane. É bom a gente ver as pessoas que a gente gosta, né? Na live que a gente conhece também, né? Obrigada, Misael, muito obrigada. Obrigada, Juma. Ju Machado. Às vezes é difícil a gente entender os nomes, né? Eu não acho que o Mandetta foi bola fora, não, Beth. Eu acho que os pensamentos, as ideias, as ideologias têm que estar presentes aqui no canal Leda Nagli, aqui no Instagram, sabe? Eu acho que faz parte, eu acho que a gente tem que ouvir todos os lados. Você não gostou, mas a Gabi gostou, a Rejane gostou. A vida é assim. Cajuru aqui está o senador, nosso senador Cajuru em pessoa. Cajuru fez mais de 3 milhões de views no programa do Augusto Nunes, do Direto ao Ponto. Cajuru, sucesso extraordinário. Foram mais de 3 milhões. E está travado, hein? Ah, não, destravou. Mais de 3 milhões de pessoas viram você no Direto ao Ponto, no programa do Augusto Nunes. Por causa de você, por causa do Augusto Nunes. É ruim, por causa de você. Por causa dos entrevistadores. Eu chamo de minha amiga, minha ídola, Leda Nagli, eu chamo de vó da Zoe. Vó da Zoe, sua amiga. Quantos anos em Cajuru? Uns 40 anos, né, mais ou menos, que a gente 40 se conhece. Anos, né? Eu te conheci com 20 e poucos anos de idade, né? Estava no SBT do Rio na época. Mas, Leda, antes de mais nada, me permita, Deus e saúde para todo o seu público extraordinário na internet. Imagina. A conversa foi gostosa demais essa semana. Nós. Com quem te ama, com quem te adora, que trabalhou contigo, porque você faz parte de uma época que não existe mais na televisão brasileira, a apresentadora com talento e com carisma. E ele também era um apresentador com essas mesmas qualidades. E ele te adora, ele e a Márcia. Eu falo de Marcos Rúmel. Marcos Rúmel. Marcos Rúmel de Castro, adoro. Adoro Marcinha, Luísa, é uma família... Ele está assistindo a gente, incrível. Um beijo nele. Ele está assistindo a gente, um beijão para ele. E a família dele, o Marcos, a Marcinha e a Luísa, me receberam muito bem quando eu cheguei a São Paulo. Assim, a família mais próxima que eu tenho aqui, que eu considero minha, especial, são eles.
Realmente, uns queridos. Ele está com uma inveja do bem, ele está com uma inveja do bem de você. O quê? Ele quer ser avô, mas disse que essa filha de 36 anos, né? Você falou que eu não a conheço, ainda não deu um neto para ele. É linda ela, um encanto, é uma pessoa adorável. Ô, Cajuru, mas vamos aos fatos cajurenses. Vamos. As cajuruzadas. As cajuzadas. Aquele documento assinado por mais de 3 milhões de pessoas, o presidente do Senado vai prestar atenção ou vai fazer que nem o Davi Alcolumbre? Oportunamente. Eu quero crer que não, né? Oportunisticamente, não. Ele até usou já essa palavra oportunamente, já umas 3 vezes também, o Rodrigo Pacheco. Agora, em relação a esse pedido de impeachment, diferente do que eu fiz para Gilmar Mendes no começo do meu mandato, pelo menos tem um ponto positivo por parte deste presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele aceitou receber o nosso pedido e o abaixo-assinado com mais de 3 milhões de assinaturas. Porque nunca um pedido de impeachment, Leda Nagli, minha amiga, foi apresentado com 3 milhões de assinaturas, com 3 milhões de brasileiros que desejam o mesmo, né? Desejam o fora desse nefasto ministro Alexandre de Moraes, que faz o que quer e já fez coisas inaceitáveis no Supremo Tribunal Federal, como até querer fechar veículos de comunicação, prender pessoas, como censurar matérias. Censurar matérias, né? Enfim, fazer ameaças, os seus julgamentos lamentáveis, acompanhando sempre Gilmar Mendes, aquilo que eu brinquei contigo aquele dia lá no programa Direto ao Ponto, que foi um privilégio para mim, foi o melhor programa que eu participei, porque, né, tinha uma mesa redonda ali, e a gente fora do ar conversou muito, então uniu tudo, né? Uniu o útil ao agradável. Né? Foi bom demais. E ele marcou para essa semana, ou vai ser amanhã ou sexta, o encontro comigo. Eu vou levar 2 senadores para mostrar a pluralidade, e não quero ser de forma alguma e não sou singular. Então, que outros senadores também querem o mesmo, o impeachment de Alexandre de Moraes. E quem são eles? Senador Girão, né? O Girão e o Marcos Duval. Né? Porque o Girão e eu não votamos nele. O Marcos Duval votou e é amigo dele. Então, fiz aí, né, um equilíbrio para a gente mostrar para ele, entregar para ele, e ele vai dizer para nós o que já antecipou para alguns colegas, que o momento não é de pedir impeachment, que o momento não é de CPI, que o momento é de vacinação, que essa é a prioridade, e que ele não pode aceitar agora, mas que ele vai colocar em discussão, ou seja, no fim da pandemia, que nós, infelizmente, nem sabemos até quando ela vai. Né? E eu respeito o presidente do Senado, mas para discordar dele, eu não preciso desqualificá-lo, e nem vou fazer isso. Agora, vou discordar frontalmente dele, porque, para mim, como dizia o Juarez Soares, comentarista de futebol, que também trabalhou contigo na Globo, né? O Juarez dizia uma frase assim: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa. Né? É verdade, é perfeita para esse caso, né? Uma coisa é a vacinação, outra coisa é um simples pedido de impeachment que só depende do quê? De 15 dias para haver a votação na CCJ e no plenário. E aí cada um coloca lá a sua digital, se é contra ou a favor, e deixa o julgamento ser feito pelos eleitores, pelos brasileiros. Né? Agora, não colocar o pedido de impeachment e engavetá-lo significa literalmente, por mais que a pessoa se sinta ofendida, perante a sociedade brasileira, que essa pessoa tem, desculpa a expressão, o rabo preso. Ela tem um medo. Então, ela fez alguma coisa errada, né, como aconteceu no caso de Davi Alcolumbre com Gilmar Mendes. Eram 2 investigações contra o Davi Alcolumbre lá no Amapá, gravíssimas, e o Supremo arquivou as investigações contra ele e ele arquivou o pedido de impeachment.
Então, é o chamado toma lá da cá do mal. Eu não espero isso do novo presidente, até porque ele precisa de melhorar a imagem do Senado, a própria imagem dele, porque até agora as decisões não empolgaram os brasileiros, né? Nada aconteceu no Senado de extraordinário. Mas parece que ele não tem nenhum processo contra ele, não é? Diferentemente do Davi, não. Mas, do Davi Alcolumbre, mas tem coisas que, de repente, ainda não chegaram na justiça, mas os ministros do Supremo são raposas. Eles têm a capivara de cada um lá. Eles têm, inclusive, a minha. Graças a Deus, eles ainda não me convidaram para nenhum processo, porque sabem que a minha vida é aberta, não tenho nada para esconder, dou o meu telefone no ar, dou o número do meu CPF toda hora, eu não tenho amante, não tenho nada, então pode gravar meu celular, pode fazer o que quiser. Ao contrário deles, né, que não podem sair nas ruas, não podem jantar em restaurantes, não podem pegar aviões. Você, Leda, já viu, e o seu público também, quantas vezes imagens de ministros sendo atacados até fora do Brasil, como Gilmar Mendes lá em Portugal. Verdade. Né? Gilmar Mendes, toda hora a gente recebe um vídeo dele em Portugal sendo xingado na rua, né? Nos restaurantes. Eu não sei se você concorda, como jornalista rara que para mim, o pior julgamento não é o da justiça, não é a condenação de um juiz. Para mim, o pior julgamento, a pior condenação é a do povo, é a da população. Quando a população condena alguém, a gente falava aqui agora mesmo sobre Aécio Neves, né, que pensa em ser candidato à presidência da República de novo. Ele vai ver que o brasileiro não esqueceu. Né? Quem foi mesmo, Roberto Gonçalves, que também trabalhou com Leda Nagli na Globo? Roberto, quem foi mesmo que falou da estupidez do povo brasileiro? Ontem nós vemos um deputado federal. Meu Deus. Um deputado federal. Eu não vi esse. Simplesmente chamou o povo brasileiro de estúpido. E que o povo vai esquecer tudo daqui a 2 anos e que vai estar tudo bem. Saiu ontem no Antagonista essa notícia. Então veja a arrogância das pessoas, que ponto chega. Chamar a opinião pública de estúpida, dizer que ela não tem memória. Né? Quer dizer, eu responderia para ele, e vou responder, o senhor não passa de um ignoto. E como o senhor não tem cultura, vá procurar no dicionário para saber o que significa ignoto. Vou fazer isso com ele. O Gilmar Mendes parece que tem uma ascendência, né, sobre os ministros. Você viu que ontem a ministra Carmen mudou o voto, né? Primeiro, pelo que eu recebi hoje algumas dezenas de mensagens atribuindo a influência do Gilmar Mendes, a influência direta, digamos assim, no voto da ministra Carmen. Ele que chegou na Carmen, né, porque do mesmo jeito que ele tem muita gente na mão, muito político na mão dele, por isso o medo de muita gente do Gilmar Mendes, ele tem ali ministros ligados a ele que têm um respeito que eu não entendo. Francamente, eu não entendo. E a Carmen Lúcia mudar o voto, primeiro ela livrou a pele do Aécio Neves. Ela, mineira, livrou a pele do Aécio Neves. Depois, né, para livrar a pele do Lula, ela sacrificou o juiz Sérgio Moro. Agora, a pessoa, como aconteceu o que eu falei contigo, também em São Paulo, quando estivemos juntos aí na Jovem Pan, que eu falei contigo que tinha senador, e tem senador, que quando você faz um pedido de impeachment ou um pedido de CPI, ele vem ansiosamente, te procura para assinar. Aí você dá o papel para ele lá, ele assina. Muito obrigado. O que ocorre? Ele vai lá no governo ou no Supremo Tribunal Federal, negocia alguma coisa ou ganha alguma coisa em troca e volta uma semana depois e fala: Cajuru, desculpa, eu pensei bem, a minha família está preocupada, eu vou retirar a assinatura. Quer dizer, gente, depois que você assina um documento, você retirar a assinatura,
E depois que você dá um voto, você muda o voto. A Carmen Lúcia ontem, né, na altura da idade dela, eu escrevi hoje no meu Twitter, eu não seria seu neto, ministra. Eu teria vergonha de ser seu neto. Esse país está muito esquisito, não está? Está muito de ponta cabeça para o meu gosto. Hoje mesmo, quer dizer, 1 ano depois da pandemia, se faz uma comissão para discutir o vírus. 1 ano depois, né? E eu vi a coletiva do ministro da Saúde também. É como se ele também não soubesse o que vai fazer. Totalmente vazio. O novo ministro. Depois vi uma gravação do Pazuello dizendo que foi pressionado de todas as maneiras. Quer dizer, realmente, as pessoas perderam a vergonha, né, de certa forma, eu acho. Toda razão, perderam. Aquela frase do inigualável José Simão, ela tem que ser lembrada aqui, né? O que tem de picolé de chuchu nesse governo é um negócio impressionante, né? Mas é incrível, porque a gente está no momento... A gente hoje está fazendo, né, 300 mil mortos. Aí é claro que todos os jornais, os telejornais vão falar nesse número, vão entrevistar em cima desse número, vão discutir, mas a questão não é o número, entendeu? A questão é que a gente não consegue achar uma saída, não é? Você não sente uma firmeza, assim... Mas é claro que precisa da vacina, mas é claro que também a gente saberia desde o começo que todo mundo querendo uma coisa, a coisa não dá para todo mundo, né? Cobertor de pobre essa vacina. Porque são quantos bilhões a gente tem de habitantes do planeta? 7, 9? 7, né? Todo mundo quer a vacina. É claro. Você fez uma colocação aí pontual demais. A gente esperar 1 ano para ser formado um comitê. Ou seja, precisamos do que no Brasil? De morrer gente para que as providências sejam tomadas com eficiência? Morreram 300 mil. Então, depois de 300 mil mortes, de 12 milhões de infectados, se resolve fazer um comitê, aí a politicagem continua, porque você viu a reação do João Dória hoje, né, chamando de farsa e tudo mais. Porque ele não foi chamado. Sim, mas o presidente errou de não chamá-lo? Errou, também errou. Eu só não entendo o porquê da politicagem na saúde quando se trata de um caso mundialmente, né, reconhecidamente tratado por outros países de forma séria. Você vê, o Brasil teve a briga com os Estados Unidos no período eleitoral. O que aconteceu? O rancor. O Brizola dizia, político guarda rancor no freezer. De repente, os Estados Unidos passaram doses para o Canadá e para o México e poderiam passar também para o Brasil e não passaram até agora. Então, eu só penso o seguinte, eu não quero ser, eu já te falei isso várias vezes, desde o tempo que eu te conheci, eu te respeitei não só profissionalmente como ser humano, que eu sei que você é assim, não vale a pena você só ser pessimista, né? Não vale a pena você querer o quanto pior, melhor, que existe, infelizmente, na política. Você sabe que existe a oposição ao governo Bolsonaro, e a oposição ela pensa isso, quanto pior, melhor. Só que aí o assunto é morte. Então você quer o quê? Quanto mais mortes, melhor? Não, pelo amor de Deus, gente. Então vamos ter um pouco de otimismo e mesmo tendo sido tarde essa reunião, vamos esperar que não tenha sido tarde e que haja realmente... Que resulte, né? Que resulte numa... O novo ministro da Saúde, doutor Queiroga, disse que falou em vacinar 1 milhão de pessoas dia. Quer dizer, na verdade, a gente tem uma estrutura que permitiria isso, porque a gente tem o SUS, né? Que outros países não têm. E a gente tem uma estrutura que permite. Agora, a gente precisa do volume das vacinas. O Luciano Hang e o Carlos Wizard são 2 empresários que estão fazendo uma campanha para mudar a lei que foi aprovada, não sei se no Senado ou na Câmara, que permite que os empresários comprem vacina desde que doem metade para o SUS,
e a outra metade eles podem usar para os colaboradores deles. Mas a lei tem um mas. Só depois que 77 milhões de brasileiros forem vacinados. Isso significa lá no segundo semestre, entendeu? Demora muito. Para você ter uma ideia, hoje surgiu uma informação importante que em Santa Catarina há 80 milhões de vacinas, perfeito? Ou seja, tem lá um Butantan com 80 milhões de vacinas à disposição do governo. Ou seja, o governo tomou conhecimento dessa informação hoje. Deveria fazer o quê? Imediatamente entrar em contato. Ir para Santa Catarina buscar essa vacina. Você imagina 80 milhões? Porque as maiores pneumologistas do Brasil, inclusive a maior delas, não sei se você a conhece, a doutora Margarete, ela no dia 1º de março, ela fez a seguinte previsão, que março seria o nosso pior mês da pandemia. Agora ela volta a falar, ao lado de outros colegas, que abril será o pior mês. Eles dão até uma data de que o dia 6 de abril será perigosíssimo. A previsão até de 7 mil mortes. Meu Deus, não podemos chegar a isso. Nossa, que horror! Aí o governo fala que vai ter 40 milhões de vacinas em abril. Sim, cara pálida. Em abril quando? Em abril quando? Hoje é 24 de março. Abril já está aí. Mas de onde que surgiram? Você tem ideia de onde surgiram essas 80 milhões de vacinas? Não, essa informação foi agora na sessão do Senado. Mas saiu da onde isso, né? Hã? De que laboratório? Como é que foi parar em Santa Catarina? Tem um laboratório lá que veio aqui em Brasília, no Senado Federal, e se apresentou dizendo que tem os 80 milhões de vacinas. E aí o ministro das Relações Exteriores respondeu agora mesmo aqui, o Ernesto. Ele estava falando agora em algum lugar, não estava? Acho que era no Senado. Bobagem. Né? Aqui na sessão, ele veio aqui numa sabatina, eu inclusive falei para ele, peça demissão urgente, porque depois de tudo que o senhor falou aqui, peça demissão, por favor, faça esse bem para o Brasil, porque o cargo é maior do que o senhor. Então, quando o cargo é maior do que um ministro, ele tem que sair. Essa é a verdade. Porque ele participou de tudo, ele colocou a digital dele nesse ano todo em erros primários, né? Em falta de capacidade, por exemplo, ofendeu a China. Por exemplo, ele ofendeu a China publicamente, né? Nas redes sociais, foi uma troca de insultos assim, desnecessários e totalmente revoltantes, né? Para não dizer sórdidos. E aí, como é que você quer relação com a China, que você precisa, né? China, Índia, Estados Unidos, você não tem como não depender deles sobre vacinação. Então, a partir do momento que um ministro cria uma confusão, né? Depois vem um outro deputado federal e fala para o povo enfiar a máscara naquele lugar. Então, assim, é aquela frase que eu sempre gosto de falar para você. É um tanto de gente que aciona a boca e não liga o cérebro, e a maioria até não liga porque não tem. Então, não adianta ligar. Se você não tem o cérebro, né? Não adianta ligar, né? Então, é difícil, mas eu vou seguir o meu otimismo. Eu não vou ficar só todo dia metendo pau, todo dia só falando mal. Não, eu vou criar uma expectativa, cobrando, evidentemente, com respeito, que o governo cumpra a sua palavra. Porque não adianta falar, ó, amanhã tem tantas vacinas, aí chega amanhã não tem. Como falaram que em março teria. Então, aí não tem. Então, mas tem umas coisas meio misteriosas também. A Fiocruz já anunciou, com todo respeito à Fiocruz, a Fiocruz já anunciou, não sei quantas vezes, que ia entregar não sei quantos milhões de vacinas. 18 milhões. Daqui a pouco ela não entrega mais e ninguém vai atrás, não tem uma matéria de jornal, de televisão, de nada, que te explique o que aconteceu. Isso, o Roberto falou. Porque assim, ninguém você explica. diz, eu vou te entregar e não entrega, alguma coisa houve ali. Aparece alguém que explica, né? Agora, a própria Fiocruz hoje dá dados, fala que a gente vai viver uma catástrofe pior ainda.
que tem que ter um lockdown de mais não sei quantos dias. E a mesma Fiocruz que fala isso não entrega a vacina e fica tudo por isso mesmo. Eu não consigo entender. Ninguém Eu acho que é um consegue. erro de comunicação também muito grande, Total. você não acha? Bom, o que mais falta no governo Bolsonaro, que soube escolher vários ministros de indiscutível competência, como o Tarcísio, a Tarcísio, infraestrutura, a Tereza Cristina Tereza Cristina. na agricultura, embora ela seja muito arrogante pessoalmente, mas ela é competente. Eu só conheço por live. Não interessa ela ser arrogante, que eu não vou dormir com ela, não vou namorá-la, então não estou nem aí. O que eu quero é que ela seja competente. Ela é. E competente ela foi, pelo menos não faltou Sim. nada na mesa como ela prometeu, né? Não faltou, Exatamente. o desabastecimento não rolou. Agora, Leda, tem ministro totalmente despreparado, né? Você vê em 2 anos de governo 4 ministros da saúde. Quando ocorreu isso? Nenhum governo na história do país viveu 2 anos com 4 ministros, né? Fica realmente difícil você discutir quem vai ser o próximo ministro. Agora nós temos um novo, estamos esperançosos com ele, porque só nos resta isso, né? Vamos esperar. Agora, se for incompetente e não cumprir o que fala, aí essa catástrofe, infelizmente, ela vai ser uma tragédia anunciada. Eu espero que cumpra, né? Porque a gente está muito cansado também disso, né? Você já vacinou? Eu não, ainda não, mas eu posso vacinar, parece que sábado agora começa a vacina para a minha idade. Ótimo. Porque você aqui vê... em São Paulo e no Rio, dia 31. O meu problema é que ninguém consegue me convencer de que... O que eu faço, entendeu? Nem os médicos. Já falei com os meus 2 clínicos. Porque é o seguinte, eu tive Covid, eu tive um Covid bastante séria. Então, eu tomo ou não tomo vacina? Entendeu? Aí o médico me diz, toma 1 dose da Coronavac. O outro médico diz, não, vamos fazer um exame de sangue para ver seus fatores neutralizantes. Eu fiz ontem o exame de sangue dos fatores neutralizantes. Agora estou esperando o resultado. E o Duda diz o quê? O Duda não diz nada. Mas a Zoe, se pudesse conta. falar, ela falava, vó, vacina. Não, eu vacino a vida inteira, e vacina e seguro, eu sempre fui a favor. Então, eu tenho seguro de casa, eu sempre vacinei, vacina de gripe, vacina de pneumonia, vacina de herpes zoster, eu sigo o que o meu clínico manda. Só que pela primeira vez, diante dessa nova vacina e dessa circunstância, porque parece que a vacina não foi testada em ninguém que já teve Covid, é uma encrenca. Meus amigos que já tiveram Covid e são mais velhos que eu, já passaram e já tomaram a vacina e ficaram bem. O meu clínico do Rio, o doutor Ailson, acha que eu devo tomar. E o doutor Zeballos quer esse exame antes, esse neutralizante. Eu estou esperando o neutralizante, que deve ficar pronto agora, esses dias. Mas a minha tendência é tomar. Eu sou a favor de vacina. Claro. O que é triste... Apesar de questionar a rapidez dessa vacina. Né? Que é uma vacina que foi feita muito rápido. Não testou a minha idade, não testou a chamada terceira idade, não testou jovens. Principalmente mas a juventude. O que a gente vai fazer é o que temos, né, também, não é? É o que temos no cardápio. E temos números tristes, porque se você... Muito dramáticos. Né? Se você somar, na verdade, porque tem a primeira vacina e depois você precisa da segunda. Né? Na verdade, só 5,9% da população brasileira vacinaram. Agora, quantos milhões de brasileiros não vacinaram pela segunda vez ainda? Pois é tudo muito difícil. Eu precisava de um grande matemático. Precisava, na verdade, você não acha que todo mundo tinha que baixar suas armas, baixar sua politicagem, a sua posição política, abrir mão disso? Não é abrir mão da sua convicção e virar outro partido, não é isso. Mas é esquecer a eleição de 2022, né? E concentrar na questão que é a pandemia. Já tem 1 ano, a gente está aí, a gente está mais ou menos bem, porque, né, tem algum tipo de recurso e tal, mas quem não tem? Está trabalhando como? Vai comer o quê?
Não é? É um negócio dramático. Daqui a pouco a gente não pode nem sair na rua mais, né? Sem vacina, sem emprego, sem Sem comida, comida, sem sem escola, nada, entendeu? sem É uma, esperança. é uma situação muito delicada. Eu acho que a gente nunca viveu mesmo uma situação assim, né? Nunca, de forma E fica alguma. discutindo isso, um ministro é isso. Aquele ministro que sucedeu o Mandetta, o Tades, não falou uma palavra enquanto foi ministro. Ele Nada. saiu, detonou geral, entendeu? Mas também por que ele não tomou uma atitude ali, quando ele estava com a chave do cofre, né? E entrou em campo e não pegou a bola, né? Não Pois tocou na é, bola. não, Impressionante. não, não, não chutou em gol nenhuma vez, entendeu? Aí depois fica dizendo, reclamando. Aí vem o Pazuello, que era técnico em General? logística. Mas para mim não faz diferença se ele é general ou não, entendeu? O Serra não era médico e foi um bom ministro da saúde, Claro. entendeu? Para mim não faz muita diferença, porque não é ele que... Né? Ele precisa ter uma equipe técnica em volta dele, né? Ao Eu redor. fiquei muito impressionada com essa gravação que eu vi hoje da CNN, que o Pazuello conta para o Queiroga. Eu não sei como é que eles conseguiram essa gravação, mas tem vídeo disso que eu estou te Eu não falando, não é vi, só... não vi. Olha, Você vai ver, porque apareceu no programa no Prime Time do Março, e depois vai aparecer certamente no jornal do William Vac, em todos os jornais. Eu nem sei se só a CNN que tem, eu vi na CNN. O Pazuello fala que foi boicotado, teve um cerco a ele, que ele foi pressionado o tempo todo, por membros da equipe dele, que ele foi traído por gente da equipe dele, sobre uma nota técnica. Fica difícil até de fazer matéria, porque você ouve um médico, ouve um grupo de médicos, eles te falam uma coisa, e você ouve outra, eles falam outra. E você fica ali, quem está sendo sincero nessa história, né? você se lembra que lá naquele programa, acho que foi uma pergunta sua ou da Paula, eu cheguei a falar que neste governo o maior problema era muita gente ali tomando bola nas costas, inclusive o presidente. Eu disse isso Inclusive o presidente. É verdade, você disse isso. desse jeito. Quer dizer, então você vê, chega hoje uma declaração dessa de um ex-ministro. Então é a maior Dizendo prova. mesmo, dizendo com todas as letras, não é uma coisa disfarçada. Ele tomou bola nas costas o tempo todo. Eu Ele estive com disse ele que duas vezes. Não, em fevereiro, ele já sabia que o Queiroga tinha sido convidado para ser ministro. olha aí, olha aí. Ele declara isso. Quer dizer, não é uma coisa assim que eu inventei. Eu vi ele falando. Entendeu? É E muito ele não mente. louco, sabe? Ele é um cara sério, não mente. Eu estive com ele duas vezes. Ele falou a pura realidade. E não é só ele. Outros ministros passam pela mesma situação, pelo mesmo constrangimento, e não saem, eu não sei o motivo. Eu até perguntei isso ao ministro das Relações Exteriores. O que motivou o senhor a continuar vendo tudo isso e deixar a sua digital? Até falei para ele, netos. O senhor vai falar o que para os seus netos amanhã? Né? Depois de 300 mil mortes, 12 milhões de infectados, o senhor vem agora dizer para nós que tudo vai dar certo, que tudo vai chegar, que a vacinação chegará a 40 milhões em abril. E se isso não acontecer, como é que vai fazer? E aí disse a ele, e fica esperando aí, porque o senhor é o próximo que vai levar um pontapé. Falei para ele. E já se fala aqui no governo que ele vai sair. E você fala mesmo, né, Cajuru? Você fala mesmo. Não tem jeito. Falei na cara dele. Falei, por favor, eu não tenho a menor dúvida que você falou na cara dele. Agora, o que eu fico muito impressionada é porque a gente não vê nos outros países, eu não sei se porque a gente não vive lá, mas assim, morreram milhões de pessoas também na Inglaterra, na Itália, na Espanha, e a gente em Portugal, e a gente não vê essa brigaiada política, né? A acusação ao governante. Isso tem uma importância tão grande. As pessoas estão buscando soluções. E a gente aqui tem a turma que quer que fique pior para ter uma vantagem lá na frente. Não é? É muito feio isso. Será que é uma característica nossa de brasileiro? Ela não é, felizmente, não é de toda a classe política, né? Mas ela é da maioria absoluta da classe política, né? É triste. Enquanto houver essa palavra chamada oposição, vai ser assim o país, porque não existe oposição
que tenha amor à pátria, né, que seja fiscalizadora, né, que pense primeiro no próximo, que tenha amor ao próximo. É só o poder? É só o poder, você acha? Só pelo poder. É o poder pelo poder? Tudo pelo poder. Né? E deixa o presidente trabalhar. Agora, fiscalize-o. Se tiver que fazer CPI, faça. Investigação contra ele, faça. Isso é normal. Todo mundo que assume uma presidência tem que estar pronto para isso. Né? Uhum. Agora, num momento desse, né, é totalmente diferente. Porque, repito, nós estamos falando aqui de vida humana. Né? Então, isso não é qualquer assunto. Sim, mas eu acho que a CPI da Covid, por exemplo, poderia perfeitamente existir. E juntamente com a vacinação, qual o problema? Não é? Por quê? Por que uma coisa impede a outra? A outra. Milhares, os governadores receberam muito dinheiro. O que eles fizeram com o dinheiro? Isso tem que ser dito. Não é? Uma coisa é você botou a folha de pagamento em dia ou você criou leito de hospital, entendeu? E qualificou médico. Porque não é só criar leito da UTI, né? Mas, é formar o cara que vai ficar ali na UTI, né? Claro. A enfermeira, o médico. Mas, Leda, minha amiga, você tem dúvida de que quem não deseja a CPI da Covid é que houve corrupção na distribuição de tantos bilhões para o Brasil inteiro, nos estados, nos municípios, aqui em Brasília, e tem medo dessa CPI? Claro. É evidente. Porque senão você deixaria ela acontecer, e ela vai investigar, né, sem revanchismo. Por que não deixar, né? Por que não deixar? Por que não deixar, né, investigar? Porque essa coisa de extrapolar o poder também, de virarem pequenos ditadores, né? O que manda prender a mulher de biquíni que está andando na praia, outro que fecha a banca do pobre do verdureiro, sabe? Essa coisa agressiva, eu estou cansada de receber essas imagens já, entendeu? De gente. Hoje mesmo, recebi aqui de São Paulo a polícia e a fiscalizadora batendo em feirante, uma mulher de biquíni sendo amarrada na praia, uma coisa horrorosa, entendeu? Sei lá, parece que a gente perdeu a... né? Um monte de ditador... Policial nem sabia que o Brasil tinha tanto ditador assim, né, Cajuru? Tem muito ditador aqui, né? E eles falam mal de Cuba, hein? E eles falam mal de Cuba, hein? Mas que coisa horrorosa, toda hora tem... É um negócio assim absurdo. Eu não sei como é que vai ser, não. O que você acha? Qual é a sua expectativa? O que você acha que vai acontecer? Para mim, a prioridade agora é só essa questão da vacinação. Ela chegando e a gente conseguindo terminar o ano melhor do que o ano passado, porque existe a tendência desse ano ser pior do que o ano passado. Isso aí vai ser ruim para todo mundo, inclusive para o governo, porque se esse ano for ruim para ele, acaba o governo dele. O ano que vem já é eleição, 2022. Não dá tempo de se reabilitar. Não dá, porque a eleição já começa em janeiro. Então, para mim, a gente tendo as notícias prometidas cumpridas, né, as promessas feitas cumpridas, e fundamentalmente sobre a vacinação, eu tenho certeza que a situação vai melhorar, né, que vai terminar o ano com um pouquinho mais de otimismo, e aí priorizar as reformas que precisam existir. Qual que você prioriza? Qual que você acha que é mais importante? Eu priorizo a reforma política, né? Eu até falei isso com você lá em São Paulo. Pois é, mas você acha que tem chance? Não tem. Eles vão querer primeiro a reforma tributária, correto? E depois a administrativa. A reforma política, a maior parte do Senado e da Câmara, evidentemente não quer. Ninguém aceita cortar na própria carne. Você vê, todo mundo fez alguma coisa, menos o Congresso Nacional. Não foi feita nenhuma economia. Os gastos continuam os mesmos, maiores até. Né? O desrespeito ao dinheiro público continua o mesmo. E na própria carne ninguém aceita, do vereador ao presidente da República. Então, são muito poucas as iniciativas, né? A Lesp aqui em São Paulo cortou 30%. Mas é uma isolada, né? A Assembleia de São Paulo.
capital. E é só durante a pandemia, né? Durante a pandemia. Mas alguns É deputados definitivo. gastam menos, alguns senadores. Você, por exemplo, Zero. tem um custo muito baixo, né? Você não Não, paga o zero. seu plano de saúde, é zero. O meu é zero. Pode entrar no Mas é portal de muito pouca transparência. gente que faz isso, né? Essa verba, tem aquela verba do Correio, todo mundo, Aquela é ninguém ótima. mais vai ao Correio. Ainda continuam 9.800 reais. gastando a verba do Correio. Aquilo é um absurdo, entendeu? São os amantes, né? Tem que mandar carta. Pedir para consertar o dente, querer que seja restituído Reembolso. pelo Estado. Verba indenizatória, o sujeito gasta 20 mil reais com uma consultoria de marketing. O Senado tem todo tipo de consultoria gratuita e altamente qualificada. Mesmo assim, a maioria dos senadores pede 15, 20 mil reais para consultoria jurídica, consultoria de marketing, para escrever um livro sobre o seu ano de mandato. Tudo isso não muda, esse é o problema. Pelo contrário, só piora, né? A gente fica... É uma cara de pau que não... Total, né? Não muda mesmo. Não muda. Nem diante da pandemia, né? Eu achei que diante da pandemia eu tinha esperança que as pessoas melhorassem, mas já perdi. A pandemia não acabou e eu já perdi a esperança. A maioria perdeu aquilo que eu falo, né? Que é o lado do ser humano, né? Que eu falei que quando eu te conheci, primeiro eu te conheci como ser humano, né? Isso é fundamental, né? O Augusto Nunes, quando manda a mensagem para mim, ele, a Paulinha que você conheceu lá, a filha do Augusto Nunes, a Branca. A Branca. Né? Pô, a gente começou a ter contato direto no Zap. Você precisa de ver a forma carinhosa, como tem o trato, manda toda hora informação para mim, aumentou para 2 milhões, agora chegou a 3, recorde de audiência na Jovem Pan. Tal, assim. Incrível, e é mesmo. É um sucesso extraordinário o programa com você. Sim, mas ali foi plural, né? Foi uma equipe. Fomos todos nós. Mas foi a o Paulinha, entrevistado foi foi você. Mas, então, isso você não vê na política. Né? Você vê uma falsidade enorme. Você vê ódio, entendeu? Um desejando... É o tempo todo um puxando o tapete do outro mesmo? Sim, a maioria sim. Há exceções, graças a Deus que há exceções. Mas no grupo de Zap, por exemplo, dos senadores, essa semana teve discussão de nível baixíssimo. Baixíssimo. É mesmo? Acontece de tudo. É que o Brasil não pode ver as sessões do Senado com todas as imagens. Hoje, por exemplo, vou te informar em primeira mão, Leda Nagli, público brasileiro, preste atenção, isso foi filmado. Hoje, atrás do presidente do Senado, estava um representante do governo. O presidente do Senado fazia um discurso sobre o encontro de hoje, a formação do comitê. Ele, atrás do presidente, fez exatamente isso aqui. Ó. Pode. Um representante do governo federal. Do governo, um capacho, que estava ali atrás do presidente, o presidente falando e ele fazendo assim. Foi filmado, foi mostrado. Então, durante a sessão do Senado, tem senador que trabalha que trabalha, sabe do quê? Trabalha de cueca. Que ele levanta de repente e a câmera mostra ele de cueca. Outro senador teve a sorte da imprensa não ter visto, ele simplesmente estava passando a mão na assessora dele. Ou seja, assédio sexual, literal. Então, meu Deus! Acontece cada coisa. Você viu na Câmara, a semana passada, a barbaridade daquela discussão de 2 deputados. Né? Assim, o nível desculpa, o nível não é nem prostíbular. Como são éticas as primas. Nossa, mãe. É muito triste isso, né? Porque isso significa que a gente vai levar muitas gerações para melhorar isso. Vai demorar não muito. Não é que a gente não vai ver, é que talvez nem a minha neta veja. De tanto que vai demorar, né? Vai demorar Porque muito. até renovar isso, até
Porque as pessoas ficam dizendo, o Centrão, mas o Centrão foi eleito. É preciso ter uma reforma política para as pessoas serem eleitas de verdade, De com os verdade. votos a ela destinados, né? A elas destinados. E Um não porque congresso alguém foi bem reduzido, né? votado e leva o outro no, né? no Eu, cangote. eu, em Goiânia, como vereador, eu fui o mais votado da história de Goiás e o mais votado proporcionalmente no Brasil, junto com o Suplicy. Eu, simplesmente, pela minha votação, 3 vereadores foram eleitos por causa do meu número de votos, eles tendo 2.000 votos. É um Gente, absurdo isso. cabimento isso. A pessoa não tem você leva a compromisso, culpa. né? Aí não tem compromisso com as pessoas, com o país, E né? Porque você não tem leva, nem voto. não tem voto e outra coisa, vai lá, faz uma bobagem, você fica quase que como cúmplice. Oh, meu Deus do céu, eu não tive nada a ver com isso. Né? Eu não É a tenho culpa, eu regra, não tenho culpa. é a regra, né? Pelo menos no Senado, você escolhe o seu suplente, né? Só que você tem que saber escolher, porque tem suplente também que entra e que é totalmente diferente daquele que saiu. Meu Deus. E aí mancha o nome do que foi Do eleito, porque o titular, suplente né? foi eleito. E porque as pessoas também, elas não têm muito compromisso, né? É uma falta de compromisso, assim. Porque se você vai Total. ser suplente de alguém, você tem que, no mínimo, ter afinidade com aquela pessoa, né? E com as ideias Claro, dela, né? claro. Senão, que sentido que teria isso, né? O meu suplente morreu, infelizmente, há É 3 meses. mesmo? Minha amizade com ele era de 30 anos. Nossa. 30 anos de amizade. Eu o conheci quando eu cheguei em Goiânia, em 1979. Ele é da cidade de Anápolis, Benjamin Bezzi Júnior. Foi uma perda difícil para mim. Aliás, eu tenho uma notícia que eu sei que você vai ficar triste, porque você gostava muito do filho dela. Você e o mundo gostava, né? Morreu hoje, aos 100 anos, a queridíssima Dona Guiomar, mãe de Sócrates e Raí. Olha, meu Deus, ela Com fez 100 100 anos. anos. E não foi de Covid, tá? 100 anos, a Dona Sócrates e Guiomar. Raí, Sócrates Dona era uma figura. Guiomar. Sócrates era uma figura, né? Se Era uma Sócrates estivesse figura. vivo hoje, Nossa, ele estaria uma arara. Porque estaria gritando aos 4 ventos. assim, ele era muito indignado com tudo isso, né? Outro ponto rápido aqui, Leila, Leda, que a Leila do vôlei me contou hoje, e eu falei, Leila, não é só você, eu também ouço isso. Ela falou assim, ela me chama de meu irmão, né? Porque a gente é amigo desde o tempo de quadra. Aí ela falou assim, meu irmão, tem um monte de gente falando para mim que não vai votar mais em ninguém, que simplesmente não vai comparecer nas urnas. Eu falei, minha irmã, isso já acontece há muito tempo. Só vai aumentando o número. Vai vendo o número de abstenção. Vai vendo o tanto de gente que simplesmente não vai votar. Essa é a verdade, que prefere pagar, porque a multa é tão ridícula, né? A multa é de R$4. E depois é muito injusto, porque você vota no presidente da República, quem manda é o STF. Exatamente. Então, o tribunal é o maior poder do Brasil. Não é? Não sei, mas não era assim, né? Não. Foi ficando assim, é esse STF. E Por você isso acha que... esse Você acha STF tem que mudar, né? Tem que ter tempo de mandato. Nenhum tem ministro poderia outro ficar mais jeito de de indicação também, né? Eu brinquei contigo, você riu pra caramba, quando eu falei que entre os privilégios do Supremo Tribunal Federal está o auxílio funeral. E eu tô doido para saber que dia que o Gilmar Mendes vai usar. Meu Deus, Caju. Essa é uma cajuruzada, tinha que ter no programa uma cajuruzada. Tinha que ter uma cajuruzada. E você vai conversar com o Pacheco, com o Rodrigo Pacheco, com o senador Rodrigo Pacheco, sobre o abaixo-assinado do Alexandre de Moraes. E o do Gilmar Mendes? Fica para outra ocasião? Ou você esqueceu? Tem que ser uma por vez. Não adianta você uma querer. Por vez. Se um pedido é difícil, imagine 2. Imagine 2. Né? E lá existe o corporativismo, como em todas as classes. Então, os senadores hoje estão apoiando o Alexandre de Moraes e ligando para os senadores, jantando em casas de senadores.
Os 11 ministros estão incomodados. E é por isso que eu falo para os meus colegas. Gente, a forma do Senado ser respeitado é a gente fazer o que o Brasil quer. Mudar esse Supremo Tribunal Federal, já que não dá para mudá-lo integralmente, até porque ele tem pessoas diferentes, como eu te disse, ele tem pássaros e porcos, como dizia o Gandhi, né? Então, poxa, vamos aproveitar os pássaros e vamos colocar os porcos no devido chiqueiro que merecem. Né? Mas ainda vai, como diria Lulu Santos, ainda vai levar um tempo. Vai. Cajuru. Cajuru, deixa eu te contar uma coisa, fora completamente dessa entrevista. Eu quero começar uma playlist nova do meu canal Leda Nagli no YouTube. Uma playlist nova que é a seguinte, é uma pergunta só. Com quem você tomaria um café? Bom, se ele fosse vivo, eu hoje tomaria um café, ou vários, com o Betinho. Ah, Betinho. A gente falou tanto aqui de ser humano, né? Betinho, né? Como tomaria com um Dom Helder Câmara, né? Hoje tem um brasileiro que, eu não sei se você tem essa admiração por ele, que ele deveria ser mais respeitado, na minha opinião, inclusive. Às vezes ele recebe crítica que eu não consigo aceitar. O Drauzio Varela. Drauzio Varela. Tá aí, eu nunca entrevistei o Drauzio Varela. Eu entrevistei o Betinho, eu fui a Recife, Casa Amarela, entrevistar o Helder Câmara. Mas nunca entrevistei o Drauzio. O Dom Helder, que privilégio, hein? Privilégio, né? Um privilégio. Eu pensei que você fosse falar que tomava café com Sócrates. O Sócrates eu tomava, Você não era tomava café. um balde, né? Eu tomava um balde de chopp com ele, né? A gente literalmente chegava do Pinguim, 8 horas da noite, os garçons chegavam e falavam assim, gente, pelo amor de Deus, hoje não fica até às 6 da manhã, por favor. 6 da manhã, o garçom chegava no Sócrates e falava assim, doutor, acabou o chopp. Ele falou, não tem problema, traz um vinho. E olha, não fazia xixi, Leda, não fazia xixi, não ia no banheiro, Sócrates. E outro detalhe, nunca ficou embriagado, nunca caiu, nunca deu vexame. Aquele sabia beber realmente. Nossa, porque eu não tenho mais saúde. Mais do que uma garrafa de vinho eu não dou conta, não. Você dá? Não, nem pode, né, Cajuru? Mas agora você está inteiraço, está enxergando, está inteirão. Pelo menos de longe eu estou enxergando melhor, graças a Deus. De perto aos poucos vai melhorando. Só de você ter esse presente de Deus, que foi o transplante de córnea, né? Por isso que o ser humano tem que pensar nisso também, gente, né? A doação de órgãos. Quantas pessoas você pode salvar, né? Então, não pode falar nome, né? Só pode falar a idade, de onde é. Um jovem de 32 anos, do Rio de Janeiro, simplesmente foi o doador dessa córnea que salvou a minha visão, literalmente. Graças a Deus. Nossa, tem gente boa. Tem gente boa na vida. É emocionante isso. Né? O melhor do Brasil, Leda, é o brasileiro. Com certeza. Não? Com certeza, não tenho a menor dúvida. Cajuru, sabe que eu adorei conversar com você. Acho que a gente deve conversar sempre, pelo menos uma vez por mês. Sim, com o maior prazer, com o maior carinho. Tá bom? É quando você quiser. E tá bom, o Marcos Rúmel quer esperar passar a pandemia para a gente marcar um encontro aí em São Paulo, porque eu falei para ele que você sai pouco e que agora você só quer saber da Zoe. Não, mas olha, nem é a Zoe. Eu tenho realmente respeitado essa pandemia. Às vezes eu saio ou para ver a Zoe ou para ir na Jovem Pan quando o Augusto me chama. Eu não tenho saído mesmo. Mas é isso aí. É o momento que a gente está vivendo. É o momento que a gente está vivendo. Claro, não há outra. Vamos respeitar e vamos nos cuidar. Vamos cuidar. Eu me cuidei tanto e mesmo assim eu peguei. Você vê como é que a coisa é complicada, né? E hoje tem crianças. Esse vírus é muito maldito, hein? Hoje tem crianças pegando. A neta do senador Espiridião Amin, de 2 anos e meio, pegou. Graças a Deus. 2 aninhos. 2 anos e meio, a Bruna.
A mim foi um Olha. desespero total. Eu sou muito amigo dele, gosto muito Mas dele. ela ficou bem? Graças a Deus ela está bem. O Porque senador as Amin crianças, em geral, ficam bem, né? o senador Amin é aquele que eu falo para você que faz parte dos Espiridião Amin. pássaros do Senado. Ah, é? Que bom. Homem culto, inteligentíssimo, né? Eu gosto muito dele, de conviver com ele. Que bom. Conviver com quem tem cultura é bom. Por Faz isso a que eu tenho diferença. saudade. Por isso que É eu por tenho isso que é saudade bom. do São Conrado. São Conrado era muito bom. E a gente aprender, a gente estar aberto para o conhecimento é um negócio que faz a diferença, né? Faz. Por isso que a visão é importante. É né? fundamental, nossa. Para quem perde, como eu, com 48 anos, você entra numa depressão muito grande. Que, por exemplo, livro. Né? Uma vez eu vi o Tony Ramos, esse grande ator brasileiro, Nossa, que você trabalhou com ele na Globo. adoro. Lá, ele tem uma casa lá em Búzios. E eu vou para Búzios direto, eu amo Búzios. Ah, E eu também adoro Búzios. eu fui lá num vizinho dele, que foi seu chefe de jornalismo na Globo, Alberico Souza Cruz. Alberico. E eu Me fui deu passar meu um primeiro Réveillon. emprego no Rio, no Jornal. E eu fui passar um Réveillon na casa do Alberico, conheci as filhas dele, tudo tal. A filha dele já estava casada, já estava grávida, com um cinegrafista do Globo Repórter, um gaúcho. E, de repente, eu conheci o Tony. E ele falou uma coisa extraordinária. Livros. O legal de livros é você folhear página por página. Né? Claro, esse negócio de você botar fone no ouvido para ler um livro, né? Pelo amor de Deus. Então, eu agora posso voltar. Eu posso voltar de reler. Né? E aqui, eu como gosto de Brasília, marcar o marcar, livro. claro. Marcar O livro é importante, né? Botar a régua ali. Botar a régua o livro é importante. O Tony é muito amigo do Marcos Rúmel também, Tony Ramos. Também é. Muito amigo do Marcos Rúmel. O Marcos me falou. Eu contei para ele essa história do livro. Porque é bom você voltar a reler aqui em Brasília, por exemplo. Eu estou louco para começar. Talvez nesse final de semana eu volte a ler Baruch de Spinoza, Ética. Olha só. Nesse livro ele mostra que o mundo, 200 anos atrás, era do mesmo jeito de hoje. Ou seja, não existia ética. Não melhoramos nada. Não, exatamente. Meu Deus. Renato, Cajuru. Beijo grande. Cajuru. Vamos tomar um café, então, Cajuru, um dia desse. Vamos, além do vinho, você, tá? Toda hora. Por enquanto, estou tomando a minha coquinha aqui, meu refrigerante. Tá certo. Beijo grande para o seu público. Beijo grande. Muito obrigado, tá? Eu vi aí todo mundo passando, te mandando beijo. Um beijo em todos. Beijo. E Deus e saúde. Beijão para você. Um beijo aí para todo mundo que nos assistiu. Obrigado. Tchau, Cajuru. Até a próxima. Beijo, Duda, e beijo na Sabrina. Tchau. Tá bom, muito obrigada. Vou dar um beijo. Beijo. Tchau. Muito obrigado.